Itália, país europeu onde moram 90 mil brasileiros. A maioria deles está na cidade de Milão. Berço da arte renascentista, o país atrai muitos estudantes. Foi o caso da brasileira Carol Nemoto, que morou em Milão de 2006 a 2013. Ela ganhou uma bolsa para estudar mestrado em designer de modas. Antes de surgir essa oportunidade, eu não falava nada de italiano, não sabia nada. Então, assim, quando teve essa oportunidade, soube dessa bolsa, então eu já saí correndo para me inscrever num curso italiano intensivo. Eu fazia 20 horas semanais só de aula, em sala de aula. Eu chegava em casa, estudava, ouvia rádio italiana, eu escrevia, fazia redações, então foi uma correria. E aí, para a prova, eu já consegui fazer assim, eu já tinha o italiano intermediário, do zero para o intermediário em 4 meses, 6 meses mais ou menos. Eu achei que só estudar não seria suficiente para a minha experiência. Como a minha área é muito prática e eu estava numa das mecas da moda mundial, né? Então eu falei, não, eu preciso também ter uma experiência de trabalho, né? Então trabalhei lá também, estagiei e trabalhei. Como é um dos polos, dos centros da moda, então todas as pessoas do mundo, todos os criativos vão para lá, porque querem ter uma oportunidade de visibilidade no mundo. Então, assim, a competição é acirradíssima. E ainda mais para um estrangeiro, como tem já essa barreira de não ter a fluência perfeita como um nativo da língua, então existe um certo protecionismo, que é natural, né? Logicamente eles vão querer proteger o Made in Italy. Porém, eles também estão abertos, estão começando a rever essa mentalidade, então estão se abrindo mais para essas novas mentes criativas que podem também adicionar no país deles, né? na economia. Então, assim, para mim foi bastante competitivo, porém eu tive até uma oportunidade, teve um concurso que a Câmara Nacional da Moda Italiana ofereceu e a Câmara de Comércio, que se chamava Next Generation, que é para novos talentos da moda. E aí eu participei desse processo seletivo e foi uma emoção quando eu fiquei sabendo que eu era uma das semifinalistas. E era gente do mundo inteiro, da França, do Japão, da Itália inteira. Então aí eu fui convidada também para expor no showroom da Semana de Moda de Milão, que é uma das mais importantes, e 2 vezes eu expus lá. Dessa oportunidade, depois eu fui convidada pela Semana de Moda da Polônia, da Varsóvia, e eu fui como designer italiana. Eu era a única que não italiana, e eu estava indo representar o Made in Italy. Então isso para mim foi assim, uma enorme satisfação mesmo. Então foi bacana também. A gente pode dizer que tem nas suas criações aí um pouco de Itália e um pouco de Brasil? Tem as duas coisas, que nem, por exemplo, assim, eu estava até falando, que aqui eu estava usando chantum italiano, da pura seda, que é, assim, do distrito de Como, que é digamos assim, o local no mundo fornecedor de melhor seda mundial, assim. E aí a palha de ráfia, que é uma coisa muito brasileira, a borracha natural da Amazônia. Eu mandei trazer da Amazônia, do Acre, para poder fazer. Então, assim, eu quis mixar. E também tem a arquitetura de Brasília. Então, assim, eu quis mixar toda essa carga cultural e levar, porque eu acho que lá fora a gente tem que ser reconhecido também, não só como fornecedor de matéria-prima, mas também de design, uma capacidade intelectual. E também aprender o que eu consegui demonstrar, o que eu aprendi lá também. Eu fui grata também por tudo aquilo que eu consegui aprender, a alfaiataria italiana, todo o conhecimento, os materiais. Então, assim, tentei resumir tudo o que eu aprendi, né, nesse trabalho. E são justamente os aspectos comuns entre a cultura brasileira e a italiana que atraem tantos brasileiros para o país europeu. A língua de origem latina, a alegria, a informalidade e o fato de o Brasil ter recebido no passado mais de 1,5 milhão de imigrantes italianos tornam a Itália um destino atrativo para brasileiros. Como existe essa raiz cultural semelhante, eu acho que é um choque cultural muito mais doce, muito mais suave. E eles têm essa coisa muito nós somos primos, né? Tem essa coisa, existe essa fraternidade. Fomos à Embaixada Italiana no Brasil resgatar um pouco da história das relações entre os dois países. O momento mais importante é quando chegou o primeiro grupo de italianos aqui no Brasil, que foi no ano 1874. Era o mês de fevereiro de 1874, quando este grupo de italianos, se chamava a Spedizione Tabacchi, chegou no porto do Espírito Santo.
E ainda hoje comemoramos esta ocasião, este fato histórico, porque o dia 17 de fevereiro é o dia do imigrante italiano aqui no Brasil. Apesar dessa intensa relação que facilita a integração dos brasileiros na Itália, também há desafios. A inserção econômica é um deles. Profissionais de nível superior, como a Carol, não são a maior parcela dos brasileiros que emigraram para lá.